Olá! Bem-vindo a Sumarizador do livro em VUC.pt. O livro que vou resumir hoje é O Poder do Agora, com o subtítulo Guia para o Crescimento Espiritual. Do ponto de vista prático, este livro ajuda você a limpar o ruído em sua cabeça, trazer sua consciência de volta para o momento presente e resolver os problemas que você precisa resolver. Claro, este livro é muito mais do que isso, e tentarei abordá-lo com o máximo de detalhes possível nos próximos 20 minutos. Então parei com os elogios. Então, deixe-me apresentar-lhe rapidamente este livro e seu autor. O título do livro é O Poder do Presente e o nome do autor é Eckhart Tolle. Tolle nasceu na Alemanha em 1948 e hoje tem 70 anos. Aos 29 anos, Tolle passou por uma grande transformação. Nessa época, Tolle havia acabado de se formar na Universidade de Cambridge e era um jovem estudioso muito talentoso. Ele é fluente em inglês, alemão e espanhol e estuda literatura e cosmologia. Infelizmente, Tolle sofria de depressão e sofrimento emocional, e seus conhecidos não faziam nada para aliviar a dor em seu coração. Uma noite, pouco depois de seu aniversário de 29 anos, Tolle se sentiu suicida. Ao longo da noite, seu fantasma repetiu as palavras "não aguento mais". Mas quando seu coração estava prestes a explodir, a senhora Tolle de repente se perguntou, se ele não pudesse suportar a si mesmo, ele teria 2 anos de idade. Qual? Por que você não pode apoiar o outro? Com esse pensamento, a voz assustadora na cabeça de Tolle desapareceu de repente. Seus pensamentos pararam, mas ela estava muito consciente disso. Observe que pensamento e percepção são 2 conceitos muito diferentes para Tolle. Mais sobre isso mais tarde. Na manhã seguinte, Tolle sentiu que o mundo estava muito melhor e sua vida como nova. Após essa mudança, Tolle disse adeus à depressão para sempre. Mais tarde, como adulto, Tolle compartilharia suas experiências com as pessoas em vários seminários para se livrar da dor interior que gradualmente se tornou sua vocação. Ao se comunicar com as pessoas, ele transformou suas ideias em teorias formais e escreveu o livro que vamos ouvir, O Poder do Presente. Na próxima sessão, dividirei este livro em 2 partes, teoria e prática. A primeira parte descreve as reflexões de Tolle sobre a vida, o mundo e ele mesmo. Na segunda metade, discutiremos como aplicar a teoria de Tolle para remover o ruído da sua cabeça e trazer sua atenção de volta ao momento presente, levando a uma melhor qualidade de vida. A primeira parte. Ok, vamos começar. Na primeira parte, primeiro explicarei a teoria conservadora. Não disse publicamente o que é essa teoria porque ela é realmente abrangente. Em suma, trata-se do pensamento e da consciência humana, da relação entre si e o mundo. Parece muito misterioso, mas na verdade não é nada difícil de entender. Vamos começar com o problema do ruído na cabeça que mencionei anteriormente. Não sei se já me sentei em um escritório fazendo algo como escrever um documento. Mas eu apenas olhei para a tela, digitei uma linha e, de repente, ela surgiu na minha cabeça. Concluir o KPI deste mês é um pouco difícil. Vou me casar no mês que vem, então tenho que ter isso em mente. Ele disse que nos conhecemos há anos, achei que era o ideal quando estava na escola. A última vez que li o livro, é bastante inspirador. Qual é o nome do livro? Ok, pare com isso. Quando finalmente acordei, 5 minutos haviam se passado. Você deve estar pensando, e se isso acontecer? Não é apenas um hobby? Levante-se e siga em frente, ok? Se você pensa assim, significa que está tão acostumado com o barulho em sua cabeça que não o considera mais um problema. O poder do presente começa lembrando que o barulho na cabeça é um problema, um grande problema que precisa ser levado a sério, porque afeta muito a nossa qualidade de vida. Em seu livro, Tolle chama os ruídos em sua cabeça de pensamentos obsessivos. Por que esse pensamento se tornou tão obsessivo? Por que está fora do seu controle? Pense nisso. Você já se distraiu porque queria se distrair? Você consegue parar quando pensa profundamente? Não, termina com uma discussão entre vocês 2. Somente quando você finalmente volta sua atenção para o que está à sua frente, você pode se libertar do abismo da perambulação. Isso não parece importante? O pensamento original é o talento mais notável da humanidade, uma ferramenta poderosa para nos ajudar a resolver problemas. Mas o problema com o pensamento obsessivo é que as probabilidades estão contra você. Os pensamentos predominam quando nossa consciência desaparece, como quando um programa inexplicável aparece e roda sozinho enquanto estamos usando o computador. Isso não apenas substitui o que fazemos, mas também ocupa uma quantidade significativa de computação da CPU. Nossos cérebros fazem isso todos os dias, às vezes várias vezes por hora,
Mas quanto tempo e energia isso leva? Perder tempo e energia não é o maior problema do pensamento obsessivo. O maior problema são as distrações mentais que o puxam constantemente para o passado ou para o futuro, impossibilitando que você mantenha a calma e o foco no momento presente. Você pode focar sua atenção no que está pensando quando está distraído, e geralmente é um pedaço de memória do passado preso em sua mente ou uma visão do futuro. Mesmo quando você pensa em episódios fictícios que não acontecem na vida real, eles geralmente estão relacionados às suas experiências passadas e medos sobre o futuro, e refletem algo profundo dentro de você. Por exemplo, você pode sonhar que está discutindo com alguém e perceber que está realmente ressentido com essa pessoa. Ou, sonhando com um quarto com uma janela iluminada, de repente você se lembra de que está procurando uma casa recentemente, mas não consegue encontrá-la há alguns meses, inconscientemente, sempre pensa nela. Você pode entender. Fiz por curiosidade. Isso porque a distração sempre chama nossa atenção para o passado ou para o futuro, o que afeta nossa conexão com o momento presente. Você pode pensar, não é ruim pensar no passado e no futuro, o passado e o futuro são importantes. Meu conhecimento, experiência e sucesso foram acumulados no passado, e o futuro é onde posso depositar minha confiança e esperança. Um objetivo a alcançar. Sim, não negamos o valor do passado e do futuro. No entanto, há uma passagem em O Poder do Agora onde Tori argumenta que o único tempo real em nossas vidas é o presente. Observe que Tori não significa que o passado nunca aconteceu e o futuro nunca chegará. Tudo o que aconteceu no passado é verdade, e o futuro ainda está por vir. Tori significa que os tempos passados se foram para sempre, são apenas memórias em sua mente atual e seu futuro presente existe apenas em sua imaginação. Por exemplo, sua vida é como a agulha de um fonógrafo e toda a sua vida é como um fonógrafo. O disco gira, a música flui do começo ao fim e a agulha sempre para no mesmo lugar. Do início ao fim, há apenas atrito entre a caneta e o disco a cada giro. Nesse sentido, todos nós vivemos no momento presente. Claro, quando os hedonistas falam sobre alegria, eles não querem dizer viver o momento. Viver no presente não tem nada a ver com atitude. É apenas um fato. Pode haver um mal-entendido aqui e precisa ser esclarecido. Podemos todos nos lembrar do passado como a agulha de um fonógrafo, riscando o registro de nossas vidas no momento presente? É possível ver o futuro? Ventilação. Você gosta de lembrar o passado e se concentrar no futuro. O importante é que foi uma decisão consciente na época, não uma distração inconsciente. A música bem estruturada tem muitas repetições que tornam a música mais suave e bonita. A vida presente que você está vivendo pode ser um eco do seu passado ou um vislumbre do seu futuro. Seja um eco ou um vislumbre fugaz, uma lembrança ou uma alusão ao futuro. Você tem que se concentrar no momento presente de concentração, quer tenha insight ou não. Quando você tenta de tudo, a agulha do gramofone deve sempre ficar firme em um ponto. Constantemente indo e vindo entre o passado e o futuro, nunca escorregando. Nesse caso, a música que está sendo tocada será fragmentada. Torna-se um ruído em nossas cabeças. De acordo com Tori, é nossa consciência que mantém a agulha no lugar e nossos pensamentos que a fazem saltar para o lado. Mencionei anteriormente que, do ponto de vista de Tori, pensamento e consciência são dois conceitos muito diferentes. Qual é a diferença? Pensar é um processo lógico específico, a consciência é o que está por trás do pensamento. Os pensamentos são concretos e podem ser explicados. Você pode falar, escrever e até filmar seus pensamentos. E consciência? A consciência é difícil de descrever, ela percebe o mundo e toma decisões no momento presente. Percepção não é pensamento. Eu sou uma ferramenta de professor que eu posso pensar. Além disso, a consciência está mais próxima do meu verdadeiro eu do que o pensamento. O famoso filósofo Descartes disse, penso, logo existo, mas Tori discordou de Descartes. Segundo ele, o pensamento humano está longe de se expressar. Os pensamentos podem realmente tecer um eu com memórias passadas, identidades específicas e futuros previsíveis. Pode ser escrito como um currículo ou autobiografia. Mas isso pode ser interpretado como uma ilusão. É apenas um pensamento que sua mente tem sozinha. O eu consciente, sempre ancorado no momento presente, é real e vivo. Você se lembra da história que contei no começo? Aos 29 anos, em uma noite de terror, Tori de repente se vê com dois seres humanos, um não suporta o outro e o incita desesperadamente ao suicídio. Percebeu? Tori acredita que esse eu perigoso é um eu delirante gerado pelo pensamento. Tori chama isso de eu e, segundo ele, o ego é a raiz de todos os problemas.
Quando não estamos olhando para o passado ou para o futuro, imaginando, contemplando o passado ou nos preocupando com o futuro, o ego ainda está ativo em nossas cabeças. Por que você fez isso? Por que só pode existir se depender do passado e do futuro? Pense nisso. Quem é o ego se não tem passado, se não tem tudo que pode colocar em currículo? Como você se apresentaria? Se não há futuro, como você pode imaginá-lo? O ego desaparece quando é privado do passado e do futuro. Portanto, a única maneira de viver é projetar-se continuamente no passado e no futuro e sempre rejeitar o presente. Do ponto de vista do ego, o momento presente é simplesmente o resultado do passado e só pode ser usado como um meio para alcançar objetivos futuros. É assim que a mente do ego funciona. Tori também argumenta que o ego-mente tem as terríveis consequências de um corpo dolorido, um corpo de um corpo. Este é um conceito importante neste livro. O que significa dor no corpo? Emoções negativas que uma pessoa nunca expressou ou abandonou antes se acumulam na mente e gradualmente surgem para formar uma entidade viva e espontânea conhecida como corpo de dor. Isso é chamado de dor corporal. Uma massa de sofrimento pode existir dentro de cada um de nós. Você não sente a presença dele enquanto ele dorme. No entanto, o corpo da dor é despertado quando encontramos contratempos, pessoas, eventos ou coisas que nos lembram da dor que não pode continuar. Você descobrirá que pessoas normalmente calmas de repente se tornam irritáveis e impulsivas, como se tivessem mudado. O que você está olhando agora é provavelmente o seu corpo sofredor. A energia corporal dolorosa vem do passado e o ego delirante não pode deixar de abrir a porta para o passado, então libere toda essa energia negativa. Existe uma maneira de remover o efeito da dor? A segunda parte, trata-se de aproveitar o poder do momento presente. Apresentei alguns conceitos deste livro que podem parecer um pouco confusos, mas não se preocupe. Vamos esclarecer a relação entre esses conceitos novamente. O inimigo que estamos tentando derrotar agora é o corpo dolorido, as emoções negativas que estão presas em nossa mente há anos. De onde vem a dor no corpo? O corpo sofredor alimenta nosso ego. O ego depende do passado para sobreviver e irradia energias negativas do passado para nutrir o corpo dolorido. E de onde vem o ego? O ego é tecido pela mente, é o eu que nossa mente imagina com seu passado e futuro. Assim, a relação entre o coletivo doloroso, o eu e o pensamento é muito simples e pode ser resumida em uma frase: o pensamento cria o eu e o ego cria a dor coletiva. Tori, em seu livro The Power of Now, explica por que sofremos, por que somos assombrados por emoções negativas, que a raiz da doença está em nossos pensamentos, ou especificamente em vez de pensamentos enganosos. São nossos pensamentos obsessivos fora de controle. Parafraseando um provérbio budista, o corpo sofredor é o demônio da mente alimentado por pensamentos distrativos. Depois de encontrar a raiz do problema, surgiu a ideia de resolvê-lo. Como dissemos, a mente é um instrumento da consciência e a consciência é o mestre do pensamento. Para dominar pensamentos incontroláveis, você deve retornar à sua consciência principal. Como posso recuperar a consciência? Essa pergunta pode parecer abstrata, mas na verdade existem formas concretas e possíveis de fazer isso, e são bem simples. Existem dois métodos principais que Torrey descreve em seu livro. A primeira é observar conscientemente seus pensamentos. Se você estiver em um ambiente seguro e tranquilo, experimente agora. Feche os olhos e diga a si mesmo: quero ver o que vem à sua mente. Concentre sua atenção como um gato olhando para um buraco de rato, esperando silenciosamente que o próximo pensamento surja. Não dirá nada por 10 segundos, então tente você mesmo. Já se passaram 10 segundos, o que você descobriu? A experiência do Partido Conservador é que a maioria das pessoas tem fome de ideias, mas não tem nenhuma. Se eu me concentrar o suficiente por apenas 10 segundos, posso sentir meus pensamentos se afastando. Claro, isso pode não acontecer e as ideias continuam surgindo na sua cabeça. Nada acontece neste momento. Continue tentando. Quando novas ideias surgirem, não as assuste, pare-as, analise-as ou rotule-as. Em outras palavras, não abra sua mente ativamente. Um pensamento surge e você só precisa reconhecer sua existência da mesma forma que acena e sorri quando encontra alguém conhecido na rua. Pratique este método várias vezes. Pessoalmente, acho eficaz. Você logo encontrará alguns segundos de vazio em seus pensamentos. Nesse momento, o barulho dentro de mim que eu não havia notado a princípio desapareceu de repente, o zumbido do ar-condicionado desligou de repente e de repente me senti particularmente relaxado.
Neste ponto, gostaria de lembrá-lo de que o objetivo deste exercício é ajudá-lo a encontrar sua própria consciência para que ela não seja obscurecida pelo ruído de seus pensamentos. Então, idealmente, quando a mente está vazia, a consciência deve estar em alerta máximo. Se sua cabeça está vazia e você se sente tonto ou letárgico, precisa melhorar sua concentração. Tori diz em seu livro que os monges budistas seguem práticas semelhantes ao meditar. Disse que alguns meditadores testam os níveis de meditação de seus alunos segurando pequenos bastões, aproximando-se deles silenciosamente por trás enquanto meditam e, de repente, batendo neles com bastões. Se o discípulo meditar corretamente, sua consciência estará em alerta máximo e ele poderá evitar o cajado do mestre. Quando o meditador ainda não domina a arte da meditação, ele fica sonolento ou sua mente está cheia de pensamentos celestiais confusos. Um estado inconsciente torna-se uma surra. Agora, como eu disse antes, a primeira maneira de encontrar sua consciência é chamá-la ativamente e seguir seus pensamentos. Além desse método, o livro descreve um segundo método também muito simples. Significa focar toda a sua atenção no sentimento do que você está fazendo no momento presente. Observe que a chave para esse método é a palavra sentir. Eu sinto, mas não penso nisso. Por exemplo, Torrey dá vários exemplos em seu livro. Ao subir e descer escadas, não pense em mais nada, apenas preste atenção em cada degrau e em como os músculos se sentem ao levantar e abaixar as pernas. Sinta o apoio que você recebe de seus pés, do chão, sinta sua respiração. Por exemplo, ao lavar as mãos, sentir o atrito da pele, sentir a temperatura e a textura da água, ouvir o som da água correndo na pia ou sentir o cheiro do sabonete. Dessa forma, subir e descer escadas e lavar as mãos pode ser feito inconscientemente. Como resultado, sua mente pode se distrair do momento presente, quando você normalmente se envolve nessas ações. Talvez você esteja subindo pensando nos ingredientes de que precisará para preparar o jantar. Ou talvez você esteja lavando as mãos e pensando nas tarefas que precisa realizar no trabalho no dia seguinte. Nesse ponto, prestar atenção em como você se sente no momento presente o ajudará a sair do labirinto de pensamentos e assumir o controle de sua percepção. Esse método também é simples e pode ser usado para trazer sua consciência de volta ao momento presente, quando você não está realizando uma tarefa que exige muito raciocínio lógico. Até agora, discutimos duas maneiras de recuperar a consciência. Trata-se de mobilizar sua consciência para observar seus pensamentos e prestar atenção em como você está se sentindo no momento presente. Em seu livro, The Power of the Present, Torrey dá um significado mais profundo à questão da consciência. Segundo ele, acordar não apenas remove o controle dos pensamentos obsessivos e nos ajuda a evitar a tensão interna entre emoções e pensamentos, mas, mais importante, nos ajuda a perceber quem realmente somos. Como afirmado anteriormente, Tori acredita que o eu tecido pelo pensamento é o eu ilusório. Então, qual é a verdade? A consciência está sempre fixada no momento presente, é uma realidade e uma ponte para o verdadeiro eu. Em seu livro, Torrey oferece uma visão filosófica do conceito de pessoa real. Em sua visão, o verdadeiro eu é um conceito semelhante ao que o taoísmo chama de tão evasivo e incompreensível para a mente, mas quando conectado ao verdadeiro eu por meio da consciência, a perna caída se tornará uma. Acreditamos que traz uma forte sensação de alegria e paz. É claro que, além de buscar esse estado de atenção plena, os insights de Tori podem ajudar a resolver muitos problemas do mundo real. Por exemplo, você pode usar o poder do momento presente para manter a intimidade com seu parceiro. Nos estágios iniciais de um relacionamento íntimo, sempre podemos encontrar grande satisfação na aprovação, no amor e até na admiração de nosso parceiro. No entanto, de acordo com a teoria conservadora, apenas o eu solitário e vulnerável está satisfeito no momento, não o eu real. Após a paixão inicial, o ego, ainda assombrado pelo passado, sente a dor da perda e usa todo tipo de tática para obrigar o parceiro a fazê-lo. E aqui surgem todos os problemas. Não queremos ser vistos em um relacionamento íntimo. Um dos parceiros torna-se possessivo e ciumento, enquanto o outro responde com apatia ou mesmo violência. Esses problemas são comuns nos relacionamentos íntimos de muitas pessoas. Então, há uma solução? Tori acredita que existe um antídoto universal para quase todas as doenças. É prestar atenção no momento presente. As etapas exatas são muito semelhantes para os dois métodos descritos. Quando surgem problemas em um relacionamento íntimo, as partes em conflito podem tentar ativar sua consciência e observar seus próprios pensamentos e os do outro. Esta afirmação não é crítica nem defensiva. Não ataque, defenda, analise, apenas use sua percepção para sentir a presença dos outros.
Lembre-se de que essa abordagem não usa força incansavelmente ou ignora questões prementes. Ambos os parceiros em um relacionamento podem se comunicar de forma eficaz, explicar seus sentimentos um ao outro e tomar medidas construtivas. Mais importante, essa comunicação não é caracterizada por ressentimento do ego. Eles não criticam o passado, não temem o futuro, apenas retornam a uma consciência calma e presente do momento. Este momento pode ser o início de uma verdadeira compreensão dos outros e de nós mesmos. Bem, estou aqui com o melhor que o livro Poder do Agora tem a oferecer. Este é um breve resumo. O livro apresenta muitas teorias do autor conservador, e é essa teoria que ajudou jovens conservadores a sair da depressão e deu a milhões de leitores em todo o mundo a coragem de viver suas próprias vidas. Os conceitos que Tori usa em seu livro podem parecer um pouco esotéricos, mas na verdade não são tão difíceis de entender. Em poucas palavras, Tori argumenta que nossos pensamentos têm uma coisa em comum: pensamento obsessivo. O pensamento deveria ser uma ferramenta para nós, mas quando nossa consciência é fraca, muitas vezes trabalha contra nós e se defende. Isso não apenas drena nossa energia, mas o mais preocupante é que a mente tece um eu ilusório, o ego, entrelaçando memórias do passado com esperanças para o futuro. O ego ou fraco. Para manter sua existência, ela só pode nos arrastar para o passado ou para o futuro, e todas as coisas negativas que surgirem ficarão arraigadas em nossas mentes, criando o que chamamos de massa dolorosa. Para superar essa série de problemas, precisamos começar pela raiz do problema, nosso pensamento. Afinal, pensar é apenas uma ferramenta. A consciência é um verdadeiro professor. Em seu livro, Tori oferece duas técnicas de coaching simples e diretas que podem nos ajudar a permanecer presentes. Com o poder do Moment, podemos nos aproximar de nós mesmos e superar desafios do mundo real, como manter relacionamentos íntimos saudáveis. A teoria conservadora lida com problemas mais abstratos e substantivos. Acredito que essa teoria seja útil para muitas outras coisas em nossas vidas além de relacionamentos íntimos. Por exemplo, ao lidar com tarefas de trabalho multifacetadas, lembrar-se ocasionalmente de voltar ao momento presente pode reduzir o estresse mental de mudar de uma tarefa para outra e também reduzir o risco de erro. Durante momentos de explosões emocionais ou exaustão física, Tori sugere usar o poder do momento para acalmar as emoções e eliminar a fadiga. Portanto, se você estiver interessado, leia esses dois cursos. Recomendo ouvir